estamos recebendo ao vivo aqui no estúdio o secretário de Planejamento, Washington Bonfim. Boa tarde, secretário. Muito obrigado pela presença aqui com a gente. Boa tarde. Sou eu quem agradece a oportunidade. Eu tinha curiosidade de vir aqui, quero só te informar. De saber como é o clima aqui no jogo do poder, né? Esses jogadores... É muito falado, tem muita repercussão, mas assim, que eu me lembro é a primeira vez. Mas deixa eu lhe dizer, aqui onde nós estamos, no porão, é tranquilo. Aqui, o ruim era se o senhor tivesse que subir lá para a suíte master... Aí encontrar dificuldade, secretário. Não, mas eu já estive várias vezes lá com mas ele me enganou, aí foi algum problema. Esse aí é terrível. Mas aqui é tudo tranquilidade, é tudo tranquilidade. Mas, secretário, a gente está vendo, a reportagem da Solange trouxe, que para o servidor está tudo ok, tabela até o final do ano. Agora, diante desses impasses aí, redução de receita do fundo, impasse com a justiça. Como é que fica a ambição do governador Rafael de fazer com que o investimento próprio do Estado cresça? Lembrando que 2022 já foi o maior de todos os tempos. E ele quer que em 2023 bata este recorde e seja o maior de todos os tempos de novo. Como fazer que essa ambição dele se realize diante das dificuldades? Olha, a questão a gente tem dificuldades, esse é o meu modo de entender, digamos, são contingentes. Do ponto de vista mais geral, a gente tem que esperar um pouco como é que a economia brasileira vai andar, mas existem perspectivas positivas de redução da inflação, mas tem uma nova equipe econômica, então a gente precisa esperar um pouco. Uma outra questão é, por exemplo, se você imaginar, por exemplo, a questão do Bolsa Família, a manutenção do valor de R$600, como foi obtido agora no final do ano através da PEC da transição, mais a questão da autorização de que você tenha famílias com crianças até 6 anos com R$150 por cada criança. Num estado como o Piauí, que tem as características socioeconômicas mais frágeis que a gente tem, isso representa um impacto muito positivo, sobretudo na economia dos principais municípios e dos municípios de uma maneira geral. Então você tem, nesse dado você tem algo expressivo. E obviamente que à medida que, especialmente o governo federal fosse estabelecendo, sair desse momento inicial, que é um momento... em qualquer circunstância, um momento difícil em que as coisas andam mais devagar, eu não tenho a menor dúvida de que a gente vai ter um momento bom do ponto de vista de recursos orçamentários para tocar os principais projetos do governador Rafael. Por favor, antes de passar para as perguntas, abrir para as perguntas dos jogadores. Se o senhor tivesse que dizer agora o número, em valor e em percentual do investimento para esse ano? Olha, o que está na LOA é um valor bastante baixo, é algo em torno de R$260 milhões, é bem aquém, mas foram tomadas medidas, por exemplo, aquilo que foi votado na Assembleia Legislativa no final do ano, com uma certa correção das alíquotas relativas ao ICMS, deve ter um impacto positivo sobre as receitas estaduais, especialmente nesse item de investimento. Digamos, o melhor cenário seria alcançarmos algo em torno, em termos de recurso próprio, sem contar operações de crédito e tal, algo em torno de 900, R$1 bilhão. E contando com? Contando com a reação da economia. Não, estou dizendo, contando com esses empréstimos, essas operações? Aí a gente tem que ver, porque, por exemplo, do ponto de vista de operação de crédito interna, que são mais rápidas, que podem sair, a gente ainda não tem negociação, então precisa ver esse valor. Isso que eu acabei de dizer, na realidade a gente tem uma contingência difícil nesse primeiro mês, mas temos tomado, e o governador, na sua inteligência, na sua proatividade, se precaveu em relação à questão da arrecadação, ainda no período de transição no ano passado, encaminhando para a Assembleia
né, um ajuste na questão das alíquotas que beneficia as pessoas mais vulneráveis do ponto de vista de cesta básica, isenta, por exemplo, de PVA de motos, mas também tem um pequeno ajuste em relação à tarifa, quer dizer, a alíquota de ICMS, que deve fazer com que a arrecadação reaja, mas você tinha o princípio da anualidade, foi vencido, foi votado em 22, mas a gente tem o princípio da noventena. Então, isso só vai valer a partir de abril. Pois não, Kátia? A minha pergunta tem tudo a ver com esse tema, embora a gente vá falar agora de outra área, doutor Washington, questão de dinheiro. Uma das atribuições do planejamento é exatamente promover a captação de recursos, né, fora, tanto no próprio país, nos programas federais, como fora. O senhor tem uma experiência já com isso, na Prefeitura de Teresina, que é bem sucedida. Eu queria saber se, na sua cabeça, para a sua equipe, já tem alguma área, algum norte, algum rumo para a tentativa de atrair recursos para projetos, políticas públicas do Piauí de fora, que às vezes até recursos a fundo perdido que a gente não tem acesso. A gente tem, nesse caso, tanto o governador Wellington Dias, né, hoje ministro Wellington Dias, quanto a governadora Regina encaminharam algumas operações de créditos internacionais que são importantes. Elas estão em andamento, a operação de crédito internacional tem um tempo maior de negociação. Então, a gente tem duas operações com o Banco Mundial em andamento, uma mais adiantada que deve beneficiar a Secretaria de Saúde e a Secretaria de Assistência Social, uma segunda que a gente chama Pilares 2, que tem a ver mais com Interp e meio ambiente, áreas relativas à questão do agro, digamos assim, pequena produção especialmente, e tem uma mais adiantada com dois organismos internacionais, o Banco Interamericano e o FIDA. Então, aí a gente tem bastante perspectiva em andamento. A própria Cefaz, a Secretaria de Fazenda, tem uma outra operação junto ao Banco Mundial de modernização da gestão, que envolve sistemas. Então, hoje a gente tem 4 ações de captação, né, de recursos internacionais em andamento. E a gente teve um despacho com o governador anteontem, hoje é sexta, quarta-feira, e aí a gente está começando a pensar, fazer foco em operações de crédito locais, ou seja, nacionais. Essas operações elas são mais simples porque elas, né, quer dizer, não tem toda a burocracia de COFIEX, Senado, elas, digamos assim, rodam de maneira mais tranquila do ponto de vista da captação, mas isso ainda vai ser tocado nos próximos fevereiro, março, a gente vai ter uma questão. E, inclusive, o governador tem sinalizado para a sua equipe, né, de que uma das pautas com o governo federal é ver maneiras de transformar essas operações de créditos, que elas são importantes para a questão do investimento, digamos assim, num rito mais acelerado do que hoje especialmente as operações de crédito internas. Franci? Ontem, o governador Rafael Fontelli sinalizou que aquela solução envolvendo o imbróglio no STF com a ação impetrada pelo TJ deve sair ainda neste mês de janeiro, mas há a possibilidade que não saia. Eu queria saber se a equipe de planejamento já está se debruçando em um plano B e se será necessário rever o orçamento, até mesmo a distribuição desse orçamento para os poderes. Já está sendo estudado um plano B, já está sendo costurado, caso essa aprovação da LOA não saia ainda em janeiro? Olha, a gente tem discutido isso, eu discuti ontem com o secretário Emílio, hoje novamente discutimos com a superintendente de orçamento, a Adriane, nós estamos vendo as alternativas. A lei é clara, né? Está falando aqui dos jogadores, né? Lembrado lá do comentarista de coisa, a regra é clara, você tem que, na ausência da aprovação do orçamento de 2023, a gente tem que usar o 12º do ano passado. Então, as despesas ficam limitadas a 1/12 do que foi realizado no ano anterior, no ano de 2022. Isso dá um limite, obviamente, que aí você não tem suplementação. Algo que é mais, digamos assim, complexo é porque a gente está passando por um momento de transição das contas públicas nacionais. Aí é uma questão mais técnica, né? Quer dizer, as fontes mudaram. Então, a gente tem um problema aí operacional para adequar
o duodécimo, né, do ano passado, a nova nomenclatura da contabilidade pública. Mas isso é uma questão meramente burocrática interna que vai dar dor de cabeça para a CEPLAN e especialmente para a Cefaz. E no caso áreas como a segurança pública, que no orçamento de 2023 haveria um orçamento maior no comparativo com 2022, como agora em janeiro já deve ser um duodécimo, com base no orçamento de 2022, fica prejudicada já por conta dessa nova aprovação? Na realidade, não é que fica prejudicada. A gente tem novamente, eu vou usar o termo, né, tem uma contingência de não ter o orçamento de 23 ainda aprovado por essa questão que hoje é pública, né? Aliás, desde dezembro. Então, na realidade, se pode recompor isso mais adiante. Estamos no período, por exemplo, de formação, né? de capacitação daqueles policiais, né? Que foram concursados no ano passado, mas a expectativa é de que eles assumam seus cargos, né? A partir do mês de março. Então, certamente vai dar tempo de ter o orçamento de 2023 aprovado pela Assembleia. Ravena. Boa tarde, secretário. Boa tarde, Ravena. Seja muito bem-vindo. Prazer revê-lo. Eu queria saber se o senhor já tem desenhado, se já tem algumas medidas emergenciais para os primeiros 100 dias de gestão, que o Rafael, inclusive, falou ontem, que vocês serão bastante cobrados. Se tem medidas emergenciais e decisões a serem tomadas de urgência para que se preserve a governabilidade e se isso vai interferir em algum corte, se o senhor tem essa informação no enxugamento da máquina pública diante do número que a Solange trouxe. Do ponto de vista da Secretaria de Planejamento, acho que a nossa tarefa, prioridade máxima é organizar o modelo de monitoramento da gestão. Nós estamos debruçados sobre isso desde a segunda-feira. Tivemos reuniões ontem, devemos ter reunião na próxima semana também. Eu vou usar um termo técnico. A gente está fazendo o que eu estou chamando de decupagem do plano de governo. Transformar aquilo que está escrito no plano de governo em programas, ações e metas para serem alcançadas pelas secretarias, pela administração pública. Então, esse modelo é o nosso marco zero e eu nem quero tê-lo, né, com 100 dias. Acho tarde, acho que no máximo no final de fevereiro eu quero ter isso desenhado. Por conta, a gente tem tido reuniões muito produtivas. Aí vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem a meta dos 80 mil empregos. Né? Começa de quando? Tem que ter uma linha de corte. Nós vamos contar 80 mil empregos e 80 mil oportunidades de emprego e renda a partir de que data? Deve ser dia 1º de janeiro de 2023, certo? Mas aí como é que eu conto? São empregos formais, o MEI entra, quer dizer, a gente vai estar definindo isso do ponto de vista técnico para que as ações do Estado sejam baseadas nisso. A questão, por exemplo, da construção das maternidades, nos municípios, Bom Jesus é um dos, Floriano e tal, como é que a gente vai ser feito? É um programa? E nesse caso, na segunda-feira, eu vou ter reunião com o secretário de Saúde, vou ter reunião com o secretário de Educação, Saúde na parte da manhã, Educação na parte da tarde. Já marquei com Segurança Pública, então a CEPLAN vai a cada um dos órgãos para a gente alinhar essa perspectiva do planejamento, pensando naquilo que é a principal missão que o governador nos deu, que é de monitorar o cumprimento do plano de governo por todos os órgãos. Então, essa tarefa zero, digamos assim, se eu não fizer isso, não vou estar fazendo nada nesses primeiros dias. Aí tem outras questões importantes, por exemplo, a implantação da Superintendência de Transformação Digital, que é um setor novo dentro da Secretaria de Planejamento, alinhar a política de transformação digital do Estado. Isso tem que ter um plano estratégico nos próximos 100 dias. Então, aí, digamos assim, do que a gente tem, né, essas são as duas principais tarefas, o plano de monitoramento e o plano estratégico de transformação digital. Ari. Transporte público. O prefeito de Teresina, doutor Pessoa, e a ex-governadora Regina Souza se reuniram várias vezes para tentar uma cooperação com um aporte financeiro por parte do Estado para cobrir gratuidades e ajudar o transporte da capital a funcionar, voltar a funcionar, porque há mais de 2 anos que não funciona bem. E não andou, eles se reuniram, a gente mostrou aqui no Jogo do Poder, houve aparente boa fé de ambos os lados, mas, enfim, não andou. Na prática, o Teresinense continua com a frota muito reduzida.
O governo Rafael Fonteles, há uma expectativa, chegou a circular uma informação de que ele vinha forte na questão do transporte público da capital para ajudar a resolver, com dinheiro do BNDES. Eu queria saber do senhor, tem dinheiro se o governador quiser ajudar o prefeito, ou se ele quiser ele próprio ali tomar uma iniciativa, a dianteira, de onde viria esse dinheiro? Olha, na realidade, sim, o governador Rafael tem quer dizer, ele representa um momento histórico para Teresina do ponto de vista de que ele é teresinense, é o primeiro governador nascido aqui em Teresina e fez campanha em Teresina de uma maneira muito forte, expressando o seu compromisso com a cidade onde ele nasceu. As questões específicas de transporte ou outras questões ainda não estão colocadas como questões, nesse momento, questões de governo. A gente está dedicado, como ele disse ontem na sua fala, na posse, né, de nós secretários, nós estamos dedicados nesses primeiros dias à montagem das equipes e a esse plano inicial. Então, num primeiro momento, isso não está no radar. Recursos, eu não saber, vou até me corrigir, não há essa discussão em princípio no governo nesse momento. O que há, sim, aí isso interessa a Teresina, e a Parnaíba é a disposição dele, na realidade a determinação de que a gente crie mecanismos para fazer o orçamento participativo, né, da cidade de Teresina. Isso foi uma promessa de campanha dele e sobre isso sim a gente conversou essa semana e estamos debruçados para montar esse modelo de orçamento participativo que o Estado vai ter num primeiro momento beneficiando as duas regiões metropolitanas, a de Teresina e a de Parnaíba. Muito obrigado pela presença aqui com a gente, pela entrevista, secretário. Sou eu quem agradeço. Foi até mais tranquilo do que eu imaginava. Olha só, tá vendo? Isso é porque o senhor não está sendo entrevistado ainda como candidato a prefeito de Teresina. Não, aí vai levar muito tempo isso. Bem um ano, né?